Ronaldo, um dos fatores que a gente destaca aqui é que nesse relatório que nós vamos ter de intenção de plantio, a área de soja ela deve aumentar. Né? Ela deve aumentar tanto quanto teve naquela expectativa do Fórum Outlook, que foi apresentado no Fórum Outlook do Departamento de Agricultura norte-americano. E uma outra questão são o relatório trimestral de estoques para soja e também para milho. Eles podem trazer, principalmente esse último relatório, alguma surpresa para o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Respondendo à sua primeira pergunta, o Fórum Outlook, ele não tem uma dinâmica de pesquisa, ele é uma dinâmica de estimativa. Ele é um cálculo matemático que eles jogam ali no modelo e traz ali uma expectativa. Então, assim, é muito frio e é um número que o histórico dele é ser bem exagerado. Aliás, não só o Fórum Outlook, mas o próprio relatório de intenção de plantio em março, ele costuma ser exagerado. A gente já explicou isso aqui algumas vezes para a nossa audiência, mas eu acho que não tem problema em explicar mais uma vez. O que é esse relatório de intenção de plantio? O produtor americano ele é obrigado, por lei, a responder essa pesquisa para o Ministério de Agricultura. Seu Zé, o que você quer colocar aqui na terra? Eu tenho uma extensão de terra aqui eu vou colocar soja, ou aqui eu vou colocar milho. Ele faz o plantio dele. Quando chega em junho, o Ministério da Agricultura retorna e verifica se ele plantou aquilo que ele falou ou se ele mudou a cultura. Ele é obrigado a responder, mas ele não é obrigado a plantar aquilo que ele respondeu, porque tem a questão climática, a janela, então às vezes favorece mais a mudança de cultura. E lá nos Estados Unidos não é tão simples, mas é mais fácil do que aqui no Brasil, quando a gente fala, o produtor no verão não vai plantar soja, vai plantar milho. Aqui é muito complicado você fazer essa troca. E até quando ele perde a janela de milho, se ele estava preparado para plantar milho na safrinha, ele plantar uma outra cultura fica muito complicado. Lá nos Estados Unidos, as cooperativas e os próprios produtores já ficam um pouco preparados para fazer essa alternância. Então eu digo que os números do FDA de fevereiro e de março, pelo histórico, sobretudo nos últimos 3 anos, eles costumam exagerar muito a área. Tanto a área de soja como a área de milho, sobretudo a área de soja no ano passado, o relatório de março para o relatório de junho mudou em 4 milhões de acres. Então, o relatório de março falou que eles iam plantar 4 milhões de acres a mais do que eles plantaram. Apresentava 87, eles foram lá e plantaram cerca de 83. Agora, quais são os números que o mercado tem como expectativa? Tem o fórum de fevereiro, o Outlook, que apresentou de novo 87,5 milhões de acres, só que o mercado já não está acreditando nesse número. A expectativa é que o FDA apresente 86,3 milhões de acres. É uma área muito grande, porque ano passado eles plantaram 83. Mas, Fabiano, eu não me surpreenderia se esse ano a gente repetir a mesma dinâmica. O relatório apresenta uma grande área, faz com que o preço da soja caia em Chicago, chega lá em junho, eles reduzam essa área e faz o preço voltar a subir. Então a minha expectativa é que vai ter de fato aumento de área de soja, porque o produtor precisa fazer rotação de cultura, porque a atratividade entre o custo do milho e o custo da soja, a soja ganha, mas eu não acredito em uma extensão de área muito grande. É importante a gente lembrar que quem gosta de plantar soja é o Brasil. O produtor americano ele é muito mais favorável ao milho, até porque de 340 milhões de toneladas que eles consomem no mercado interno, uma grande parte vai absorvida pelo setor de etanol. Quase 50% do milho é ração e a outra metade para etanol. Quase porque tem um pouco ali para a indústria de alimentação humana, mas em grande parte a tomada é essa. E em vários momentos o produtor americano sabe que o prêmio do mercado interno de etanol ele acaba sendo bastante atrativo. Então, em poucos momentos da história, foram 3 vezes na história dos Estados Unidos que eles plantaram mais soja do que milho, sempre eles têm a preferência de plantar uma grande área de milho. Um dos momentos que eles plantaram mais soja foi em 2018, quando Trump tinha aquela guerra com a China, a trade war, e aí não valia tanto a pena plantar o milho, eles plantaram mais a soja. Como o Trump está bem avançado nas pesquisas, o produtor pode pesar isso aí, ter um receio de voltar à trade war, a guerra comercial com a China, mas eu ainda acredito que o produtor americano vai vai aumentar a área de soja só na necessidade de rotação diária, não pela atratividade de preço, porque é o costume lá. Então eu espero esses 86 milhões de acres, não acho que que o fórum de fevereiro vai ser o número que vai ser divulgado agora, mas é bom lembrar que do FD a gente pode esperar tudo, né? Sempre o mercado aposta na lógica e ele tem costume de surpreender.
Fabiano. Muito bom, Ronaldo. Apostar na lógica e e o departamento surpreender talvez a melhor frase agora nessa finalização. Olha só, Ronaldo, o produtor norte-americano, ele vem, assim como o brasileiro, ressentindo a precificação da soja, do milho, tem visto as suas margens mais apertadas. E um cenário que os americanos têm é que eles têm ali, eu vou chamar de processo de seguridade, mas eles têm ali alguns outros elementos para garantir preço para os Estados Unidos, caso para o produtor americano, né, caso ele tenha ali algum cenário de preço muito baixo. E aí eu te pergunto o seguinte, muito se falou que o milho estaria levando esse produtor norte-americano mais para um ambiente vermelho que a soja. A soja também está caminhou para um ambiente vermelho, mas o milho ainda mais. Isso mudou? Mudou alguma coisa para esse produtor norte-americano, que a decisão de plantio dele influencia também o mercado internacional, tanto da soja quanto do milho? Recentemente, tudo mudou um pouco, tanto a soja quanto o milho. Se a gente pegar o movimento mensal, não dentro da semana passada, mas o acumulado do mês, tanto soja como milho para Chicago e até o milho na B3 também tiveram fortes movimentos de alta. A soja um pouquinho mais, ela foi quase 6% de alta nesse período agora de março. A gente ainda não finalizou março, mas até semana passada a gente tinha esse movimento de alta forte. O milho também no mês, ele acabou fechando aí com a alta um pouquinho mais contida, cerca de 2% em Chicago, mas foi um movimento de alta. O que eu imagino para o milho, Fabiano, imagino assim, claro, baseado numa análise mesmo. A análise que a gente faz para milho em Chicago é que ele já está um pouco no preço, viu? O mercado já entendeu que vai ter um pouco de redução de área de milho, mas os números de fevereiro mostraram que se o USDA reduzir a área, ele vai aumentar a produtividade. Tinha uma pesquisa no ano passado, e eu vou confessar que eu acho essa pesquisa até um pouco tendenciosa e parcial, dizendo que o produtor americano plantou cerca de 90% de híbridos mais resistentes. Não é difícil de você medir isso, porque você tem a tecnologia das sementeiras, as sementeiras informam, mas dizer que 90% dos produtores plantaram híbridos mais resistentes, uma tecnologia mais nova, é claramente querendo dizer que vai segurar ali uma quebra, que é muito mais apostando em um aumento de oferta do que uma redução. Então esse é o caminho que o relatório do FDA faz e o mercado já entendeu. Então, por mais que tenha alguma redução de área de milho, ainda não tem uma força grande para alta, porque eles vão aumentar a produtividade. Aí está em linha com o que você está falando. Coloca um caminho vermelho de tendências de queda. Mas eu acredito que o mercado já absorveu os números de milho. Os Estados Unidos está finalizando aí com grande estoque, teve uma grande safra no ano passado. A aposta do mercado é que a gente tenha o estoque agora divulgado junto com a intenção de plantio em cerca de 214 milhões de toneladas, que ainda é um grande estoque. Então o mercado já sabe que o milho não está faltando ali no mercado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos teve uma grande produção, mas mesmo assim eu acredito que Chicago já está no preço. Eu não vejo Chicago muito abaixo de 4,40, 4,30 e nem também vejo Chicago muito acima disso. Então hoje a dinâmica do mercado é entender que Chicago é uma lateralização, já está tudo colocado dentro do preço. A soja já tinha um viés diferente, a soja ela tem um claro movimento de alta. E uma alta que poderia voltar ali a beirar os seus 13 dólares por bushel. O problema da soja é justamente esse relatório do FDA, eles exagerarem no estoque. A previsão, a expectativa do mercado é que venha um estoque de 51 milhões de toneladas, que já está no preço também, não muda a tendência. Se vier 51 milhões de toneladas, continua esse movimento de alta, mas a minha preocupação é ter surpresas muito mais na intenção diária do que no estoque. Agora, de novo, eu vou dizer, do FDA, às vezes é onde você menos espera, é onde eles mudam. Então, às vezes eles podem colocar a intenção diária baseado no que o mercado espera, para a soja, 86 milhões de acres, mas vir colocar um estoque muito alto, acima de 52, 53 milhões de toneladas. Então, a expectativa do mercado é estoque trimestral de soja, 51 milhões de toneladas, área plantada, 86 milhões de acres. O que vier diferente disso é o que vai precificar. Se vier um estoque acima de 52, queda para Chicago. Se vier uma área acima de 86, queda para Chicago. Então, uma coisa é o que a gente espera, o que nós acreditamos, mas a outra coisa é o comportamento do SDA e a expectativa do mercado. O que a gente tem que monitorar é o que vai vir diferente da expectativa do mercado.
E eu acredito que tinha que vir em torno desses 50 milhões. O mercado geralmente não erra na expectativa, eu falo de acordo com a realidade mesmo. Às vezes exagera, mas na maioria das vezes ele vem em linha com o que é a realidade. Então eu espero que venha em torno desses 50 milhões para a soja e esses 86 milhões de acres, Fabiano. Estava até aqui olhando aqui alguns números agora há pouco, ainda a gente vai falar disso aqui hoje. Nós estamos vendo o trigo despencando, né? O trigo está caindo 1,40%, 1,5% aqui as posições de curto prazo. O milho que você citou cai um pouquinho. E hoje nós temos, ainda falando de soja, eu vou fazer essa pergunta por último para você, por que o trigo, né, hoje está caindo dessa forma. Mas soja em Chicago, ontem nós tivemos uma alta muito interessante, hoje aparentemente tem uma realização de lucros e uma semana aqui mesmo nos Estados Unidos é uma semana mais curta, uma semana diferente e a semana também que tem a apresentação desses dados que você citou. Como é que deve ficar o comportamento desse investidor a partir da apresentação desses relatórios? Absorve a informação que vier, ele tem uma outra linha de tendência. O que nós podemos esperar de comportamento de investidores na Bolsa de Chicago? Olha que interessante você colocando, né? Sexta-feira é feriado praticamente no mundo inteiro. Mas como os Estados Unidos, ele leva muito a sério que ele é um país laico, como é um feriado católico, eles vão divulgar o PIB, a inflação. O PIB é na quinta-feira e a inflação na sexta-feira. Os relatórios que eram para sexta-feira de alguns departamentos, eles jogam para a quinta, mas um dado tão importante como a inflação americana, eles vão divulgar na sexta-feira, mesmo sendo feriado. Aí a justificativa é essa de que é um país laico. Agora, eu acredito que o mercado ele vai dar sim atenção para o relatório do FDA, embora nas últimas conversas nossas a gente viu que em vários momentos o mercado ignorou os relatórios, porque olha, a realidade do campo eu estou vendo que é essa, e da última vez que nós conversamos sobre o último relatório de oferta e demanda, eles não reduzindo a produção do Brasil, mas o mercado entendeu que eles não reduziram porque colocava ali uma demanda muito forte, e aí o mercado absorveu um relatório que poderia ser de baixa como de alta. A leitura hoje, ela ainda não é precisa, Fabiano. Por isso que o SDA ele vai antecipar esse número e o mercado vai repercutir esse dado. Porque uma coisa é a gente falar da produção do Brasil, que está em colheita, que já desenvolveu, que está saindo dos campos. A outra coisa é a gente falar da produção dos Estados Unidos, que ainda vai ser plantada. Então, de um lado, a gente tem o mercado podendo acompanhar. Ele não precisa do FDA para poder saber o que o Brasil está colhendo. Cada trade manda aqui correr os seus agentes de campo, as consultorias privadas correm campo, e o produtor ele vai medindo na colheitadeira e vai tirando as fotos, e o mercado sabe, o SDA está mentindo aqui porque existe uma prática no mercado que a gente consegue acompanhar. No relatório dos Estados Unidos, não, é diferente, porque ali primeiro ele é o general, né? Ele é a grande autoridade porque ele está no solo americano. E segundo ponto, porque tem-se uma certa credibilidade, porque o produtor ele está debaixo de uma lei. Ele é obrigado a fazer a resposta dessa pesquisa, e o ProFarmer, que é uma agência muito conceituada, uma consultoria privada que faz ali o seu crop tour todo ano e é muito famoso, ele também fez as suas pesquisas, mas o mercado, quando lançaram as estimativas do ProFarmer, o mercado não repercutiu tanto, porque ele de fato vai dar atenção para os números do SDA. O que, por um lado, a gente tem como um recheio, porque o SDA tem hora que ele vem conforme você espera, e tem hora que ele vem bem diferente. Só que o mercado ele também já aceitou que vai ter um aumento de área de soja. E esse aumento de área até 86, ele já está um pouco colocado no preço, ele não mudaria a tendência. Então eu acredito que se o SDA vir em linha com o que o mercado espera, não é problema. Problema é ele trazer algum dado surpreendente fora da curva, mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que o mercado não vai seguir uma tendência paralela, não. Ele vai olhar para os números do SDA. E aí, até para te devolver, vários clientes nossos que lá atrás, quando a soja estava abaixo de 12, e a gente vinha falando que ela iria voltar para os 12, iria tentar subir, acho que aqui nós falamos muito isso também, esses clientes fizeram posições de compra, compraram ali em Chicago, e aí perguntando, olha, eu já estou com um lucro bacana, você acha que eu continuo? Fala, olha, a minha posição, a nossa sugestão no sentido de operações eu não ficaria posicionado no relatório. Eu acredito que, embora o relatório possa causar algum movimento de queda, o mercado vai se ajustar, mas vai ter que esperar até junho para esse ajuste. E aí vem um estrago muito grande. Então, posição de compra que já está dando lucro, eu colocaria lucro no bolso e não ficaria à mercê do relatório, não, porque eu acho que o mercado vai sentir ele sim.
Ronaldo, para encerrarmos, eu vou entrar aqui um pouco fora da nossa pauta, mas hoje nós estamos vendo os números trabalhando e a gente sempre olha, quando olha para milho, olha para trigo, a gente sempre vê, de certo modo, um acompanhando o outro, né? Ainda que com alguma distância, mas um acaba acompanhando o outro. E hoje a gente está observando, e é justamente trigo, que tem como um dos maiores produtores do mundo a Rússia, hoje trigo caindo um pouco mais forte, né? Está caindo em torno aí de 1,40%, 1,5% agora há pouco, enquanto que o milho recua, mas recua mais de leve. Tem alguma coisa específica ocorrendo com o mercado de trigo neste momento, Ronaldo? Tem várias, várias coisas que estão. E aí é um problema porque o trigo ele acaba sendo um grande limitador do milho e bate um pouco também ali no farelo de soja. Lá atrás, a gente já via no movimento de queda de trigo por causa da oferta russa. O trigo russo, o trigo da Ucrânia, está praticamente de graça ali, viu, Fabiano? Então, assim, dentro da competição, a China comprou muito trigo da Argélia, muito trigo francês e comprou muito trigo americano também no ano passado. A China ela teve problema, desculpa, com as suas produções, com as suas lavouras de trigo, então ela encheu muito o estoque de trigo e continuou comprando com receio de que o problema da sua colheita ia ser mais severo e aí fizeram estoques grandes. Então, primeiro, vem esse carrego de preço baixo de trigo lá de trás, o trigo russo muito competitivo. A Rússia ela chegou a colocar tentou e não conseguiu, mas trigo aqui na Rússia ele não sai abaixo de preço. Para trade americano, ele só vai comprar a preço X, e mesmo assim não segurou a queda do trigo. Então, primeiro, essas competições dos grandes fornecedores de trigo, a situação logística ali acaba favorecendo para a queda. Depois, a gente teve vários cancelamentos, porque o trigo ficou tão baixo que compradores da China estavam optando por substituir o farelo de soja e o milho pelo trigo. E aí eles comprando muito trigo, a China olhou e falou, peraí, nada disso, vocês não vão mudar a formulação da ração aqui ela é uma lei e a substituição não pode ser maior do que o permitido. E aí a gente teve vários cancelamentos de compras de trigo, porque eles teriam que voltar a comprar farelo, voltar a comprar milho para equilibrar e estar adequando dentro da formulação da ração. Então isso já fez o trigo cair bastante. Agora hoje a gente tem a expectativa de um aumento de estoque de trigo, no momento que a gente já tem uma oferta muito alta da Rússia, da Ucrânia, ali na União Europeia, e a demanda ela não está bastante acelerada. Então o trigo ele também está sentindo um pouco o que o mercado está ventilando da expectativa de estoque para o relatório agora. E aí tem uma disputa ali com a Rússia, impedindo que 400 mil toneladas sejam processadas, e essas 400 mil podem ter que voltar para o mercado, um pouco mais barato. Então, o momento do trigo tem uma situação pontual na Rússia, com a briga de 400 mil toneladas, que não é grande coisa, mas nesse momento em que se tem muita oferta, você vai colocar mais 400 mil, acaba sentindo impacto, mas acima disso é o mercado já tentando antecipar um aumento de estoque de trigo no relatório agora de quinta-feira. Tá certo. Ronaldo Fernandes, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Fabiano. Para finalizar, eu sei que o tempo já deve ter estourado, deixa eu só dar um dipidão aqui. Se o pessoal que estiver assistindo a gente puder fazer um favorzinho, ir lá no Instagram e seguir a Royal Rural, royal.rural, que a gente está abastecendo de muitas informações lá também.